Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. No meio das virtudes, a gente vai falar de sofrimento como uma virtude. E nós falamos ali de pureza, de obediência, de prudência, e agora vem o sofrimento apresentado como uma virtude. Ou seja, a grande lição para nós hoje é aprender a sofrer como uma virtude oferecida a Deus. E aqui eu gosto muito desse encontro, desde que quando eu vi, né, na lista da FIP, nós aqui também, a FIP, estamos em Festa Mariana, nossa paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, né, que é dia 2 de fevereiro, mas tradicionalmente na minha comunidade sempre o festejo maior foi sempre em maio. Então nós estamos ainda nas festividades de Nossa Senhora aqui também. Mas eu já me propus a fazer por conta de que esse encontro é um chamado de virada de chave. Nós precisamos virar a chave em relação ao sofrimento. Nós precisamos interpretá-lo à luz da palavra, do catecismo e à luz da vida dos santos, como nós vamos ver hoje aqui. Para entender que se Cristo veio na Terra e precisou sofrer, nós também, quem somos nós, né? Para vermos aqui e também não passarmos por isso. Mas a gente vai perceber que não é de forma gratuita. Então, eu gostaria muito que, ao ponto que você fosse ouvindo, ao ponto que a gente for conversando, não encarasse o sofrimento como algo ruim. Não é essa a ideia. O sofrimento aqui é uma virtude. E nós estamos aqui nessa noite para aprender a sofrer de forma virtuosa, assim como Maria, que a Fipe já lembrou aí, né? Todo o sofrimento da mãe, mas foi glorificada, porque Deus não é um Deus de falsas promessas. E a gente precisa entender desde já outra coisa. Não é o sofrimento pelo sofrimento. É o sofrimento em nome de Cristo. E quando a gente tem intimidade com esse Cristo, ele vai nos mostrando que certos sofrimentos são necessários para o nosso amadurecimento espiritual. Então, não é o sofrer pelo sofrer. Deus não se alegra com o sofrimento. E ele também não é um masoquista que gosta de nos ver sofrer. Não. É o sofrimento pelo nome de Cristo. É sofrer porque Cristo veio na Terra e foi negado pelos homens. É sofrer porque a vida em Deus nos pede, me pede, te pede algumas renúncias. E não é só renúncia de coisa ruim. Às vezes é renúncia de coisas socialmente aceitas, mas que nós vamos ser chamados a renunciar. E talvez isso nos traga algum sofrimento, por vezes momentâneo, mas vai nos trazer algum sofrimento, algum desconforto. Então, desde já, eu gostaria muito de que, ao ouvir tudo que vai ser falado aqui, tudo que vai ser lido aqui, porque a lição é praticamente autoexplicativa, mas é entender o sofrimento como uma virtude e entender que não é sofrer por sofrer, mas sofrer pelo nome de Cristo e pela promessa da vida eterna. Então, 47º encontro, sofrimento. Muitas vezes, quando nos defrontamos com algum tipo de sofrimento ou de provação, a nossa reação é: o que eu fiz para merecer isso? Ou, se Deus é tão misericordioso, como pôde deixar que isso acontecesse? Naturalmente, existem muitos tipos de sofrimentos. Saúde frágil, vícios,
morte de um ente querido, relações abusivas. Na realidade, a lista é infinita. Independentemente da causa ou do problema, dor é dor. E nós precisamos perguntar: o que Deus está tentando ensinar-me através dessa cruz? Em todas as circunstâncias da vida, nós enfrentamos o sofrimento. Muito bem, a introdução aqui já vem de encontro ao que nós estávamos falando, né? Que Deus está tentando ensinar-me através desta cruz. Este é o grande segredo, é a mudança de chave que nós precisamos fazer em relação ao sofrimento. Deus não é um ser que nos deseja, que tem prazer em nos ver sofrendo. Não, ele não quer o sofrimento. Nós não fomos feitos para o sofrimento, para a morte, para a dor e para o choro. Mas, diante das realidades desse mundo, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Mas a grande pergunta é: o que eu preciso aprender com esse sofrimento que se instalou na minha vida? E quanto mais rápido eu aprender essa lição, mais rápido tudo vai passar na minha vida. Podemos continuar. Sagrada Escritura. Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele, para também com ele sermos glorificados. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Continua aí, essas dois? Tá. Por favor. Romanos 8, versículo 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Segundo está escrito: por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Coríntios 2, capítulo 1, versículos 5 e 6. Na verdade, assim como os sofrimentos de Cristo são copiosos para nós, assim também por Cristo é copiosa a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação que o somos. Se somos consolados, é para a vossa consolação que vos faz suportar os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Coríntios 2, capítulo 4, versículos 16 e 17. Não nos deixamos abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Isso, palavra, né? Ela vem nos direcionando a virada de chave em relação ao sofrimento, né? Por que sofremos? Por que nesse mundo é preciso padecer? Por que tantas atribulações?
Por que tantas aflições? Romanos 8 vai nos dizer que somos herdeiros de Cristo, sofremos com Ele, para sermos glorificados com Ele. Deus se encarnou em Cristo Jesus e veio viver nesta terra como cada um de nós. Viveu em tudo, experimentou em tudo o que nós vivemos, exceto eu já volto já, viu, gente? O pecado. E se Jesus veio como Deus e precisou padecer as vicissitudes, as penúrias, as aflições deste mundo, eu e você também, imitadores de Cristo, também vamos padecer os sofrimentos que são típicos desse mundo. E por que que isso tudo se fez assim? Porque o homem renega a Deus. Deus cria lá o mundo perfeito, Deus cria o homem para administrar esse mundo, mas o homem peca e se volta contra Deus. Fica quieto. Se vira contra Deus. Deus, na sua infinita bondade, manda lá os reis, os profetas, os juízes. E todos os profetas são martirizados. Então o próprio Deus desce, encarnado em Cristo Jesus, e sofre toda a raiva humana, sofre todo o ódio humano depositado sobre ele no sacrifício do Calvário. Novamente o homem vira as costas a Deus. Por isso que nós estamos sujeitos a esse mundo. E por isso que nós somos passamos pelo crivo do sofrimento deste mundo. Como diz Paulo, somos herdeiros de Cristo, no sofrimento, mas também na glória. Aqui nós precisamos ter a imagem do Calvário como a imagem da nossa vida. Cristo não viveu todo o Calvário por acaso. Ele queria nos mostrar que, apesar de todo o sofrimento desta vida, a glória que nos espera é muito maior. Paulo vai dizer em outra carta dele, né? Se soubéssemos a glória que nos espera, nem daríamos tanto valor a todo o sofrimento deste mundo. E aí em Romanos 8, é uma leitura linda, né? E é uma verdade que eu e você precisamos trazer para a nossa vida, para suportar o sofrimento. E Paulo vai dizer que nós sofremos porque somos herdeiros de Cristo. E por isso sofremos, mas também seremos glorificados junto com Cristo. Lá no Romanos 8, ele nos consola, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar da promessa de Deus? Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E é uma promessa, é real, é fato. Nós precisamos crer nessa promessa. E nem mesmo o ódio, nem a tribulação, nem o rancor, nem a morte é capaz de nos separar desse amor. Então, para nós que, por vezes, estamos no sofrimento, ou passamos por momentos de sofrimento, talvez agora você esteja passando por uma tribulação, por uma tentação, precisamos ter essa verdade no nosso coração. Hoje eu sofro, hoje eu estou com uma cruz pesada sobre os ombros, mas isso não me separa do amor de Deus. Isso não me separa da promessa de vida plena, de felicidade, sem choro, sem ranger de dentes, sem sofrimento. O amor de Deus supera tudo isso. E essa é a grande consolação que Paulo vai nos dizer em Romanos 8. Já em Coríntios 2, ele vai nos trazer uma outra consolação.
Aliás, ele vai nos dizer que o próprio Cristo nos consola. Deus não nos permite carregar uma cruz acima das nossas forças. E quando nós estamos passando pelo deserto, quando o sofrimento é muito presente na nossa vida, Deus está nos carregando no colo. Então, o que Paulo está dizendo em Coríntios 2 é que o próprio Jesus nos consola. Assim como Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, Jesus vem e nos consola. E aí ele vai dizer que são copiosos, são importantíssimos, são necessários para a nossa salvação o sofrimento, mas também o consolo de Cristo Jesus. Então, Deus não nos abandona. O sacerdote gosta muito de afirmar aqui nas celebrações, né, na minha cidade. Deus não se ausenta. Ele pode silenciar, mas se ausentar, ele não se ausenta. Não confunda silêncio de Deus com ausência de Deus. Deus não nos deixa caído. Deus não nos deixa sofrendo. Deus não nos deixa desamparado. Ele nos consola. E no momento de sofrimento, ele coloca toda a sua força sobre nós, para que nós possamos conseguir superar aquele sofrimento. E após a superação desse sofrimento, ter o amadurecimento espiritual que era necessário através desse sofrimento. Em Coríntios 4, segundo Coríntios 4, né? Paulo vai continuar nos consolando. Não vos deixe abater. Olha o que ele diz. Esta é uma verdade também para a nossa vida. Se o homem exterior caminha para a ruína, ou seja, se o meu corpo físico caminha para a morte, e a cada sofrimento eu me sinto talvez mais fraco fisicamente, cada sofrimento eu percebo que talvez eu me aproxime mais desta ruína física. Ele está falando do corpo físico, né? O meu homem interior renova, cresce a cada dia. Aqui está o sentido do sofrimento. Não é sofrer por sofrer. Não é ter autopiedade. Eu estou em depressão, eu tenho essa doença, coitado de mim. Claro que a nossa natureza humana é frágil, é fraca, e num primeiro momento ela tende a cair nesses pensamentos. Mas é dizer, isto não é meu. Esta doença não é minha, essa tribulação não é minha. Esta fase terrível que eu estou passando não é para mim. Deus não quer isso na minha vida. Em nome de Cristo Jesus, se eu tiver que passar, vou passar com fé, de mão dadas com Cristo e Nossa Senhora, para lá no final dessa tribulação, o meu ser interior, a minha vida espiritual esteja transformado. Eu possa crescer espiritualmente. Então, aqui vem o sentido. Às vezes o corpo vai realmente sentir na pele todo o sofrimento que passamos. Cristo sentiu cada sofrimento que ele passou. Cada corte no seu corpo, daqueles chicotes com navalha na ponta, cada humilhação, a solidão, porque ele foi abandonado sozinho pelos seus amigos, o desprezo das pessoas. Cristo sofreu tudo isso. Então, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus para viver as nossas cruzes, os nossos calvários. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é fácil? Não é fácil. Nem para mim, nem para você. Mas é em Cristo Jesus. E tomando posse dessas verdades, que nós vamos conseguir suportar as vicissitudes desse mundo, os sofrimentos, as tribulações, as tempestades, amadurecendo espiritualmente. Por fim, Colossenses 1, né? Vai dizer Isso. que na minha carne
Paulo dizendo, né, na minha carne eu completo aquilo que falta do corpo de Cristo pela igreja de Cristo, pelo reino de Deus. Perceba que não é sofrer por sofrer, é sofrer em nome de Cristo, é sofrer em nome da igreja, é sofrer para que o reino de Deus se estabeleça. Por isso que quando eu estou num sofrimento e as minhas forças já não conseguem trabalhar para aquele sofrimento cessar, eu preciso entregá-lo a Cristo e oferecer a Cristo para a salvação das almas. A gente vê isso muito forte na vida dos santos. De Santa Faustina, São Padre Pio e de todos os santos, se a gente for estudar a história, a gente percebe que sofreram e sofreram muito, mas dedicaram os seus sofrimentos a Cristo e ao seu reino. Catecismo, podemos ler os dois. Catecismo 385. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz Santo Agostinho. E a sua própria busca sofrida não encontrará saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Pois o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar da nossa fé naquele que, e só ele, é o vencedor do mal. Catecismo 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Mas, pelo fato de que, em sua pessoa divina, encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todo o homem, oferece a todos os homens, de uma forma que Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e a segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários dele. Isto realiza-se de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério do seu sofrimento redentor. Muito bem. Catecismo da Igreja, né? Precisamos também ter o catecismo junto conosco, que ele vai nos instruir como a Igreja vai refletir tudo o que acontece na nossa vida, tudo que nos prepara para uma vida nesta terra, além da palavra, né, da Bíblia, o catecismo é muito importante para nós. E ele já começa dizendo: todas as obras de Deus são boas. Todas as obras de Deus são boas. Deus fez o mundo, fez tudo que existe no mundo e fez a mim e a você para administrar o que tem no mundo. E nós sofremos, vai dizer o catecismo, pela natureza do mundo e por tudo que o mundo fez em relação a Deus, nas negações a Deus. E a nossa limitação humana, nós somos limitados, nós vamos esbarrar nas nossas limitações físicas mesmo, mas tudo isso tem unido a Cristo Jesus
vai nos trazer, diz o catecismo, o mistério pascal. Unidos a Cristo, nós também ressuscitaremos para a glória eterna. Aí sim, sem ranger de dentes, sem choro, sem sofrimento e sem angústia, sem tribulações. Mas para isso nós precisamos viver aquilo que Cristo já planejou para nós. Cristo veio, diz o catecismo, se encarnou e deixou o exemplo. Sem cruz não há salvação. Não há céu sem cruz. Não há como alcançar a graça e a glória sem os sofrimentos e as cruzes que nos são impostas pelo nome de Jesus neste mundo. E por que tudo isso? Porque Cristo esteve aqui. O mundo rejeitou a Cristo. E aqueles que são seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, vão sofrer também aquilo que o próprio Cristo sofreu, como diz Paulo lá em Romanos, mas também serão glorificados juntamente com Cristo. O catecismo vai chamar a atenção para uma coisa importante aqui. Não cabe a nós, e aqui quem está falando é Santo Agostinho. O catecismo traz para nós Santo Agostinho, que é um grande pecador convertido. Olha só, é um grande pecador convertido falando para nós. Não cabe a nós tentar entender a iniquidade, a maldade, o lado ruim das coisas, sem entender juntamente com isso a misericórdia, a piedade de Deus. As duas coisas precisam caminhar junto, a busca do entendimento precisa caminhar junto. Não adianta eu ficar me questionando por que o mundo é ruim, por que todo mundo sofre, por que acontece tantas coisas inevitáveis ou tantas tragédias, por que Deus não age? Se eu também não olhar para a misericórdia de Deus, se eu também não olhar para a piedade de Deus. E aí não é um olhar só de que Deus é misericordioso para comigo, que talvez seja um seguidor do Evangelho, talvez seja um cristão verdadeiro, talvez seja alguém firme, caminhante na fé. Deus também é misericordioso e piedoso, aquele que pratica o mal. E aí nós começamos a entender que, para entender todos os sofrimentos da vida, é preciso também olhar para a misericórdia e para a piedade, para o mistério da piedade e misericórdia de Deus. Vamos entrar agora no Diário de Santa Faustina. São muitos, né? Então, a Nadir pode ler de 4 em 4, acho que a gente consegue, dentro do tempo, falar sobre eles. Então, Diário de Santa Faustina, número 669. Minha filha, o sofrimento será para ti um sinal de que estou contigo. Jesus quer que sigamos os seus passos. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Qualquer discussão a respeito do sofrimento, do amor e da misericórdia deve incluir a paixão de Cristo. Nosso Senhor pediu que meditássemos sobre a sua paixão. Diário 369. Uma hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti e a mim causa uma grande alegria. Diário 379. Lembrai-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Sigo? Mais esse só, Nadir.
Diário 948. Hoje, durante a devoção da paixão, vi Jesus martirizado, coroado de espinhos, nas mãos segurava um caniço. Jesus permanecia calado e os soldados rivalizavam em atormentá-lo. Jesus não dizia nada, apenas olhava para mim. Nesse olhar, senti o seu martírio tão terrível que nós nem fazemos ideia do que Jesus sofreu por nós antes de ser crucificado. A minha alma estava cheia de dor e saudade. Senti na alma uma grande aversão pelo pecado e a minha menor infidelidade se apresenta como uma elevada montanha e procuro desagravá-lo pela mortificação e por penitências. Quando vejo Jesus martirizado, o meu coração se dilacera e penso o que será dos pecadores se não souberem tirar proveito da paixão de Jesus. Na sua paixão, vejo todo um mar de misericórdia. As nossas próprias provações da vida dão-nos a oportunidade e muitas vezes nos forçam a questionar o nosso relacionamento com Deus. Com relação às provações, Santa Faustina escreveu. Continua? Como ele vai falar o que ela escreveu, pode ler, né? Tá. Diário 166. Deus às vezes permite coisas estranhas, mas isso acontece sempre para que se manifeste na alma a virtude, ou para que ela se exercite. É por isso que existem os dissabores. No caso da... Vamos refletir agora sobre esses. Tá bem. Nos primeiros, né? Jesus vai insistir a Santa Faustina para refletir sobre a sua paixão. Eu costumo dizer que se a Bíblia fosse resumida apenas ao Calvário de Cristo, estaria tudo escrito. Porque, de fato, o Calvário de Cristo nos diz a verdade que há em Cristo Jesus. E é um reflexo também da nossa vida. Nossa vida nesta terra, pelo nome de Cristo, também é Calvário. Também tem as suas tribulações, os seus sofrimentos, as suas vicissitudes, as suas tempestades. E Jesus vai insistir muito com Santa Faustina. Preste atenção sobre a minha paixão. Quando rezares, reflete sobre a minha dolorosa paixão. Reze, ore, una uma hora sobre a minha paixão. E ele vai dizer algo forte para nós. Ó. Uma hora de reflexão sobre a minha paixão tem maior mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. Ou seja, se nós passarmos uma hora refletindo o que foi a paixão de Cristo, isso vale muito mais do que ficar um ano se mortificando, talvez se ferindo por conta dos pecados, por conta de tudo o que fazemos contra o nome de Jesus. E por que Jesus insiste tanto em ela refletir para nós nessa noite? Ele também pede isso para nós que estamos aqui ouvindo, sobre a sua paixão. Porque, de fato, a paixão de Cristo nos mostra o sentido da nossa vida. A paixão de Cristo nos traz o verdadeiro sentido. Meu sacerdote sempre diz assim também para nós. Se essa vida fosse única, talvez de fato ela não valeria a pena. Porque é muito sofrimento, é muita penúria, é muitos obstáculos a ser superados. Mas a promessa de Cristo é muito maior do que apenas esse sofrimento. Mas para entender esta promessa e para entender as razões do sofrimento,
Nós precisamos olhar para o Calvário, para o sofrimento de Cristo. Eu costumo dizer que Cristo não nos deixou muita opção para reclamar. É que a nossa natureza humana é reclamona. Nós, num primeiro momento, num primeiro sofrimento, a gente já começa a murmurar. É da nossa natureza humana, é das limitações da nossa natureza. Mas Cristo, eu costumo dizer, ele não deixou muita opção para a gente reclamar, não. A gente reclama porque é murmurento mesmo. Mas Cristo sofreu tudo. Sofreu na carne, a cada chicotada, a cada corte, os espinhos da coroa que entrou nele, ele sentiu a humilhação, quando arrancaram a barba dele, ele sentiu a solidão, ele sentiu o desprezo humano. Por isso que Deus nos compreende tanto, né? Às vezes eu me pergunto, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que não me abandona, apesar das minhas misérias. Mas ele conhece a nossa natureza, ele viveu essa natureza. Ele sentiu na pele todo o egoísmo humano, todo o desprezo, todo o ódio humano, toda a limitação humana de não entender as coisas, e por não entender as coisas espirituais especialmente, muitas vezes ela combate de forma feroz. Então, Cristo não nos deixou muita opção. É que a gente reclama porque é reclamão mesmo. Mas Cristo viveu todo o sofrimento que nós podemos viver nesta terra, ele viveu. Por isso que o Calvário é tão libertador. Se nós conseguirmos entender o Calvário de Cristo, a paixão de Cristo, os nossos sofrimentos não terão tanto valor quanto a gente dá. E perante nós, né? Perante a nossa autopiedade. Mas perante Cristo Jesus, quando a gente entende a razão do sofrimento e faz a oração no sentido para Deus. Senhor, se esse sofrimento, se o que eu estou passando não vem de ti, eu renuncio. Mas se é permissão sua, porque Deus não manda o que é ruim, mas às vezes ele permite. Se é permissão sua para que eu cresça espiritualmente, então me ensina. Me ensina a viver esse sofrimento. Me ensina as lições que eu preciso aprender com esse sofrimento. E depois Cristo vai dizer ainda para Santa Faustina, né? Se não credes nas minhas palavras, credes ao menos nas minhas chagas. As chagas de Cristo realmente são libertadoras. Nós precisamos entender, viver e entrar em cada chaga de Cristo para que possamos virar essa chave do sofrimento. Entender que, por vezes, ele é necessário para o nosso crescimento espiritual. E Santa Faustina vai concluir isso no 1166. Ela vai dizer que às vezes acontecem coisas muito estranhas, mas é para que se manifeste na alma a virtude. A gente está estudando a virtude da pureza, da prudência, da obediência, e falando é tudo muito bonito. Mas viver as virtudes, para quem tenta dia a dia viver as virtudes, sabe que isso é calvário, sabe que isso é luta diária, sabe que isso é crescimento espiritual debaixo de dores, né? Então, Santa Faustina está chegando a essa conclusão que nós também precisamos chegar nessa noite. Os sofrimentos vêm para nos exercitar na virtude. Nós estudamos lá a virtude da paciência, acho que já foi, né? E aí a gente fala, nossa, que bonito, mas exercitar a paciência é luta, que é luta diária. Então nós precisamos entender que o Calvário de Cristo não foi por acaso. O Calvário de Cristo é para mostrar para mim e para você que Cristo, o próprio Deus encarnado, teve que sofrer, mas veio a glória.
enquanto Jesus carregava a cruz, ensanguentado, cortado, humilhado, caindo pelas pedras, ele enxergava lá no topo da montanha o lugar onde ele seria morto. Ainda assim, ele não parou, ele continuou, porque ele acreditava na promessa do Pai, que a morte não teria poder sobre ele. A morte não tem poder sobre mim, sobre você. O sofrimento, a doença, a dor, a lágrima não tem poder sobre mim e você. O sangue de Cristo já nos lavou. O sangue e água de Cristo que jorrou do coração já nos lavou. Então peça força para suportar os sofrimentos desses tempos, porque nós somos peregrinos nesta terra e Deus não é um Deus de falsas promessas. Haverá o tempo onde estaremos em vida plena, sem choro, sem dor, sem sofrimento e sem as tribulações e as tempestades desse mundo. Podemos continuar. Hoje, diário 953. Hoje os meus sofrimentos aumentaram um pouco. Não somente... eu não sei se eu li, eu acho que... Tá. Hoje os meus sofrimentos aumentaram um pouco. Não somente sinto dores maiores em ambos os pulmões, mas também dores estranhas nos intestinos. Sofro tanto quanto a minha frágil natureza é capaz de suportar. Que tudo seja pelas almas imortais, para pedir a misericórdia a Deus pelos pobres pecadores e a fortaleza para os sacerdotes. Que grande respeito tenho pelos sacerdotes, e peço a Jesus, o sumo sacerdote, muitas graças para eles. Diário 954. Hoje, depois da comunhão, o Senhor me disse: minha filha, o meu deleite é unir-me contigo. Quando te submetes à minha vontade, tu me dás a maior glória, atraindo assim a ti todo um mar de bênçãos. Não teria esta especial predileção por ti, se não vivesses segundo a minha vontade. Meu doce hóspede, por vós estou pronta para todos os sacrifícios. No entanto, vós sabeis que sou a fraqueza em pessoa. Porém, convosco tudo posso. Meu Jesus, suplico-vos, permanecei comigo em todos os momentos. Diário 955. Hoje ouvi estas palavras na alma. Hóstia agradável ao meu Pai. Fica sabendo, minha filha, que toda a Santíssima Trindade tem especial predileção por ti, porque vives exclusivamente da vontade de Deus. Não há sacrifício que possa ser comparado a isso. Diário 1032. Ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Une os teus sofrimentos à minha paixão e oferece-os ao Pai Celestial pelos pecadores. Podemos parar, né, Diário? Diário 1032. Une os seus sofrimentos à minha paixão e oferece ao Pai Celestial pelos pecadores. Quando nós queremos uma vida em Deus, quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero ser teu. Quando nós imitamos Maria e dizemos, eis aqui o seu servo, eis aqui a tua serva, teu escravo, a tua escrava. Quando a gente diz para Deus, Senhor, eu quero viver o teu reino. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quando nós dizemos isso para Deus, Deus acredita. Deus acredita. Quando eu e você dizemos para Deus,
que quer realizar na nossa vida a vontade de Deus, ele acredita. E aí, fazer a vontade de Deus nem sempre vem em encontro à minha vontade. Eu, sinceramente, tenho a certeza na minha vida que viver esta vontade de Deus é o maior sofrimento, a maior cruz que nós podemos ter. Não porque é ruim, bem pelo contrário. A vontade de Deus é o que de fato vai nos trazer a verdadeira felicidade e alegria. Só que, na maior parte das vezes, vem contra a nossa própria vontade. Porque nós queremos ficar na nossa casa, no nosso comodismo, no nosso cantinho, vivendo a nossa vida. E Deus, eu preciso de você, mas eu já fui lá na igreja, peguei a minha porçãozinha de Deus e agora deixo eu quietinho no meu canto. E fazer a vontade de Deus nem sempre é isso. E fazer a vontade de Deus é se desalojar, é sair das próprias seguranças para viver aquilo que Deus mostrou para mim e para você. E que é magnífico, mas que ele não dá garantias. E ele também não mostra o caminho. É uma promessa, eu tenho que acreditar. E por vezes nesse caminho vai vir a doença, vai vir a tempestade, a tribulação, a desunião, as brigas e tantas coisas que nos atormenta na vivência desse mundo. Mas fomos nós que nos propomos a ser verdadeiramente de Deus. E Deus quer realizar a promessa dele na nossa vida para que mais almas sejam salvas também. Porque a salvação não é só para mim e para você, é para todos nós. Jesus vai dizer, eu vim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todas as almas sejam salvas. Só que nem todas as almas vão procurar esse Cristo ressuscitado. E eu e você conhecemos esse Cristo ressuscitado. E quando a gente diz, eu quero construir o seu reino, ele vai acreditar e vai nos usar os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, as nossas amarguras, unidas ao sofrimento dele, para salvar os pecadores. Nós precisamos tomar essa verdade no nosso coração. Nós precisamos aceitar tantas coisas que nos são impostas pela vida, não por Deus, mas que Deus, que é extraordinário na sua misericórdia, na sua bondade, vai usar aquilo que não é bom na nossa vida para salvar almas. Talvez, meu irmão, minha irmã, eu gosto muito de usar essa expressão, talvez aquela alma que você reza, que não se conserta, Deus vai salvar por conta da sua obediência, por conta da sua fidelidade no cumprimento da vontade de Deus, e muitas vezes passa até por um sofrimento, por uma doença, por algo que Deus vai usar para salvar aquela alma que nós tanto rezamos e pedimos para Deus. Não duvide do tamanho da misericórdia e dos caminhos que Deus usa para derramar a sua misericórdia. Nós precisamos entender que o sofrimento, ele não é para nos eliminar. O sofrimento não é para nos derrotar. O sofrimento, se for por permissão de Deus, é para nos dar o céu. Para nos dar o céu. Podemos continuar, né? A FIF é o Diário 1512. Acho que eu não li. É um anterior. Isso. 954 foi, 55 também, 1032 também, 1512.
É para trás aqui, Fifi. Quer que eu vou lendo até você se achar, Fifi? Vai. Eu posso ler então, tá? Diário 1512. Minha filha, medita com frequência sobre os sofrimentos que por ti suportei, e nada do que sofres por mim te parecerá grande. Tu me agradas mais. Tu me agradas mais quando meditas sobre a minha dolorosa paixão. Une os teus pequenos sofrimentos com a minha dolorosa paixão, para que tenham valor infinito diante de minha majestade. Diário 324. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pela qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras, o amor carnal nunca as compreenderá. Embora o nosso espírito possa ser forte, a carne é fraca e às vezes ficamos cansados e perdemos a coragem. Podemos perguntar: para que serve isso? Quando é que vai terminar? Ou por que eu? Mas devemos manter a nossa atenção em Cristo e prosseguir no nosso caminho, numa visão opondo as pessoas do mundo àquelas que carregam bem a sua cruz na terra. Irmã Faustina escreveu. Diário 153. Um dia vi duas estradas, uma larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada, dançando e se divertindo. Chegavam ao fim, sem se aperceberem disso. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo. À medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que não era possível contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade, e aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento, esqueciam-se de seus sofrimentos. Quando nos tornarmos cansados pelas batalhas da vida diária, vamos refletir na paixão de Cristo e na recompensa que cabe àqueles que são fiéis. Diário 121. Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois dessas provas de fogo. A alma deleita-se com uma estreita união com Deus. Tem muitas visões sensitivas e intelectuais. Ouve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras. Mas apesar dessas graças, não se basta a si mesma. Sabe precisamente que, tendo-lhe Deus concedido tais dons, encontra-se exposta a diversos perigos e facilmente pode cair na ilusão. Deve pedir a Deus um diretor espiritual.
Contudo, não apenas rezar pedindo um diretor, mas esforçar-se na procura de um guia que seja experiente, como o comandante, que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha. A alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Vamos refletir no coração transpassado de Cristo e suplicar a sua misericórdia em favor dos pecadores, dizendo, Diário 187. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Como o nosso tempo está bastante apertado já, né? Vamos destacar algumas frases de Jesus aí. E lá no 1512, ele vai dizer, se você meditar com frequência todos os sofrimentos que eu suportei por ti, nada que sofres por mim te parecerá grande. Então, para suportarmos o sofrimento desse mundo, nós precisamos entender que cada sofrimento de Cristo foi por mim e por você. E aí ele vai dizer algo no 324, que ele também fala na Escritura. Só o amor puro compreende essas palavras. O amor carnal nunca as compreenderá. Jesus também diz isso em um dos evangelhos. Paulo também vai reafirmar em uma das suas cartas. Quanto mais formos espiritualizados, menos vamos dar valor ao que a nossa carne sofre. Mas se nós formos apegados demais à nossa carne, nós vamos sentir mais e mais e mais cada sofrimento que nós passamos. E quanto mais formos apegados à nossa carne, mesmo um pequeno sofrimento nos parecerá grande demais. Jesus nos chama a se espiritualizar, a crescer espiritualmente. O sofrimento faz parte desse caminho de amadurecimento espiritual. O diário 153 é sobre a estrada, né? A estrada larga, com muita felicidade, com muita alegria, com muita coisa farta, boa, e a estrada estreita, com sofrimento, com quedas, com choro, com dor. Mas a estrada larga levava ao inferno e a estrada estreita ao céu. Eu convido você a ler, antes de dormir, né? Lê o diário 153, lê com calma e vai refletindo o que Santa Faustina está narrando aqui. Eu ouvi uma frase esses dias, que na verdade é do Jonas Abib, mas eu não a conhecia, ouvi há poucos dias e me deixou muito pensativo. Ele disse assim, nós não viemos aqui para ser felizes, nós viemos para ser santos. E a santidade, muitas vezes, se constrói em cima do sofrimento. Mas não é sofrer por sofrer. E Jesus é o nosso grande consolador. No diário 121, Santa Faustina vai dizer, depois de uma série de tormentos, a alma é inundada de graças. E depois dessas provas de fogo, ela tem uma união estreita com Jesus. Olha que bênção, né? Olha o amadurecimento espiritual e se soubermos aproveitar dos sofrimentos, nós vamos alcançar. Primeiro que Deus não nos deixa só sofrendo, Ele derrama graças. E, principalmente, nós vamos conseguir uma união estreita junto a Ele, Cristo Jesus. Rapidamente, que nosso tempo já se esvaiu, eu não queria falar desse tema sem também dizer um pouquinho por que eu virei a chave do sofrimento. Quando eu tive pela primeira vez que estudar esse tema para palestrar,
Foi a primeira vez que eu estudei o tema para palestrar que Jesus me deu algumas respostas e virou a chave do sofrimento. No ano de 2023, outubro de 2023, o médico da minha mãe me chama na sala dele. Eu tinha, na época, 26 anos, era o único filho dentro de casa, com meu pai e com a minha mãe, e o médico diz, olha, sua mãe está com câncer e vocês precisam procurar um oncologista urgentemente. Nesta mesmo dia, eu fui de dia no médico e à noite a minha mãe estava em casa comigo e eu ainda não tinha dito a ela. E chegou um andarilho na porta da minha casa. A minha mãe, como sempre, como era hábito, ela chamou esse andarilho, sentou ele na mesa e deu comida para ele comer. Nunca tinha visto aquele homem na frente dela, mas a minha mãe era uma pessoa muito piedosa, era ministra da Eucaristia, teve 11 filhos, batizou todos, fez a primeira comunhão, crismou, ensinou o caminho de Deus para todos. Minha mãe era uma pessoa exemplar para mim e eu tenho ela como referência até hoje. Ela passou por uma cirurgia, tirou praticamente todos os órgãos que poderia ser tirado naquele momento. E durante a cirurgia da minha mãe, meu pai teve o primeiro AVC. Ora, nós estávamos com a minha mãe, alguns irmãos com a minha mãe no hospital, ora, no mesmo momento, outros irmãos com o meu pai em outro hospital. No dia 10 de março de 2005, eu recebo um telefonema. Minha mãe estava internada na Santa Casa de Prudente. Era 7 horas da manhã, o telefone tocou. Eu não queria atender aquele telefone, porque eu sabia que eu ia ouvir. O telefone tocou insistentemente, eu não atendi. Ele parou de tocar e alguns minutos depois voltou a tocar. Eu ganhei forças, levantei daquela cama e ouvi a notícia que eu não queria ouvir. Meu grande amor tinha ido embora. Minha mãe faleceu, meu pai continuou acamado, teve outros AVCs e nós continuamos com a nossa luta com meu pai, em luto, mas ainda com meu pai doendo e vivendo os sofrimentos da carne. Depois de 3 anos da morte da minha mãe, 2 anos, na verdade, meu pai também faleceu. E eu ainda em luto, eu me perguntava muito para Deus, não porque tinha levado a minha mãe, mas principalmente porque ela tinha sofrido muito para morrer. Foi 1 ano e meio de luta contra um câncer, mas de muito sofrimento, de coisas desumanas. E o pior ser humano na face da terra não merece passar. Então eu questionava muito a Deus, não por ter levado ela, mas por ter permitido tanto sofrimento para uma pessoa que era ministra da Eucaristia, que oferecia a mão ao próximo, que ensinou tanta gente a ser de Deus. E por que tudo aquilo? E foi estudando, a primeira vez que eu estudei essa lição, que Deus me mostrou que Ele nos quer santos e Ele nos quer puros. E por vezes o sofrimento é necessário para nos santificar e nos purificar. E a partir do momento que Deus me disse isso, eu comecei a olhar para toda aquele período obscuro, aquele período tenebroso que a minha família viveu, e eu comecei a perceber que o meu pai e a minha mãe doentes, acamados, foi necessário para muita cura. Nós somos em 11 irmãos, uma vida difícil, meu pai é agricultor, a minha mãe dona de casa, então havia ali muitos desencontros durante a vida, e a doença do meu pai e a minha mãe, ao mesmo tempo, fez todos os irmãos se voltarem para eles,
conviverem com eles na doença, um para com o outro, se perdoarem e colocarem todas que havia acontecido para trás em pratos limpos e se amando e se perdoando como Deus quer. Então, o sofrimento, eu comecei a compreender naquele momento que o sofrimento do meu pai e da minha mãe não foi em vão. Tinha uma razão de ser naquele momento. E nos fez crescer espiritualmente. Minha mãe morreu em 2005, meu pai em 2007. Nós somos em 11 irmãos e muitos moram fora, distantes, uns a 1.200 quilômetros de distância daqui de Rosana, onde eu moro. Mas todos os anos, todos nós nos reunimos para estar juntos, para celebrarmos o Natal de Cristo, para estarmos em família. Ainda que meu pai e minha mãe não estejam presentes fisicamente, houve ali uma grande união da família. E quando eu estudei essa lição, Deus me mostrou que o sofrimento não é pelo sofrimento. O sofrimento é para nos santificar, para santificar aqueles que estão à nossa volta, e para que nós possamos encontrar a maturidade espiritual. É dolorido, a nossa carne não aceita, nós não queremos a dor, mas por vezes Deus permite, não porque Ele é mau, mas para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade e a verdadeira promessa que vem dele, que é a vida plena, a vida eterna, sem choro, sem dor, sem ranger de dente. Eu gostaria muito que depois dessa jornada, dessa noite, assim como eu me encontrei no sofrimento da minha mãe, que era tão difícil para mim aceitar, eu gostaria muito que você abrisse o seu coração, não para aceitar talvez um sofrimento na sua vida, porque simplesmente ele apareceu na sua vida, mas para entender qual é o projeto de Deus diante de tudo que você está vivendo nesse momento, para a sua vida, para a salvação da tua alma e para a salvação das pessoas que estão à sua volta. Deus não é um masoquista que simplesmente nos deixa sofrer por sofrer. Tudo na nossa vida tem sentido. E Deus é tão extraordinário que até aquilo que é extremamente ruim na nossa vida, Ele usa para salvar almas, para fazer o bem e para construir o seu reino. Nós precisamos virar a chave do sofrimento. Ele não é nosso, não fomos feitos para sofrer, mas a nossa oração sempre deve ser assim: Senhor Jesus, se não é permissão sua, eu renuncio, afasta da minha vida. Mas se é permissão sua, porque algo eu tenho a aprender com isso, por favor, me ensina, Jesus, a viver esse sofrimento e me ensina a salvar almas através do sofrimento que se instalou na minha vida. E lembre-se sempre, nada nos separa do amor de Deus. Nem mesmo o sofrimento, nem mesmo a morte. Nada é permanente na nossa vida. Deus é por nós e Ele olha para nós. E quando a gente olha para aquele momento de sofrimento que a gente se superou, a gente percebe que sem Deus a gente não tinha conseguido. Foi Deus na minha vida, foi Deus na sua vida. E se você hoje sofre pelo nome de Cristo, pode ter certeza que Ele vai estender a mão, vai te levantar do chão e vai te ajudar a caminhar para a glória que te espera na salvação que vem da cruz de Cristo. Sem cruz não há salvação. Amém? Amém. 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 Muito obrigada, Neide. Deus lhe pague, viu? Essa nossa aula de hoje, nossa formação de hoje, ela é muito importante para a nossa vida.
Esses testemunhos servem para a gente ver o quanto Deus está conosco. Em todo sofrimento nosso, Ele está junto conosco. E eu agradeço muito de coração, viu? Todos nós temos a nossa caminhada, sofrimento, e isso, sua fala foi muito boa, porque, assim, nos ajuda a pensar o porquê, né? Agora nós sabemos o porquê. É para nós chegarmos um pouquinho mais pertinho de Jesus e termos nosso lugar juntinho dele. Muito obrigada, Deus lhe pague a você, Deus lhe pague também, Nadir, de ler. Essa lição é muito longa, e a gente deixou o comentário, mas vocês têm essa lição no grupo, que eu passei para todos no grupo, então eu peço a vocês que, por favor, depois vocês deem a lida no comentário. Nós cortamos porque essa é muito extensa, nós já estamos no 9h15, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa partilha. Aí eu peço, então, para a Thelma, dar uma conversadinha sobre a primeira, depois tem uma só... Eu posso fazer um apanhado aqui. Então, tudo bem. Eu gosto que você é bem sucinta, ótimo. Depois de tudo que o Ney falou, muito obrigado, Ney, pelas suas palavras. Nossa, é sempre edificante na nossa vida, no nosso espírito. Muito obrigada. Eu vou, assim, colocar algumas coisinhas, né, que bate aqui no meu coração. Então, aí eu vou ler as perguntas, seriam assim: como podem ser usados os sofrimentos que muitas vezes percebemos como castigo de Deus para a honra e glória de Deus? Como nossos sofrimentos podem ser usados para o bem dos outros? Quando os nossos sofrimentos têm o maior valor para nós e para a salvação dos outros? Eu vou colocar, então, a minha opinião, né? E que está tudo relacionado com o que o Ney falou, com certeza eu vou repetir algumas coisas. Mas, assim, na minha opinião, os sofrimentos que muitas vezes passamos, nunca, de modo algum, podem ser atribuídos a Deus. São as nossas escolhas que nos fazem sofrer. Muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos os caminhos e acabamos sofrendo porque escolhemos mal. O caminho, né, de espinho e não o caminho das flores. Deus é amor e não castiga ninguém. Com certeza, podemos oferecer nossas dores a Deus em reparação por tantas ofensas que ele sofreu e sofre cada dia. Nós temos muito a aprender e os momentos difíceis são mais proveitosos para o nosso aprendizado espiritual. Já passei por muitos momentos difíceis, como todos vocês também já passaram. E se não passou, ainda vamos passar. E esses momentos me fizeram ser paciente, a confiar em Deus e a não perder a esperança em dias melhores. A esperança a gente não pode perder jamais. Sempre clamei a Deus, pedia para não me deixar naufragar, pedia para Jesus acordar e acalmar o mar da minha vida, mas sempre tive no pensamento que o ouro é provado no fogo, como nos diz na palavra de Deus. E como filha de Deus, eu iria conseguir atravessar a tempestade sem perder a fé. Quando oferecemos nossas dores por uma causa, por uma pessoa, pela santificação de alguém, nós estamos usando do nosso sofrimento para salvar almas, né? Padre Jonas sempre dizia isso também, né? Que o objetivo da nossa vida é salvar almas, da canção nova é salvar almas, dos nossos sofrimentos em prol das almas. Penso que quando aceitamos e oferecemos o sacrifício por algo ou alguém, é porque Jesus já sofreu, mas nós também vamos passar por essas flagelações, essas humilhações,
e aceitar o sofrimento e aceitar a purificação do pecado é que nos faz sofrer melhor ou mais, né? Vamos colocar o nosso sofrimento como melhor para a nossa salvação. E o maior sofrimento que eu posso existir, que pode existir e que me faz sofrer, é o de ficar longe de Deus. A revolta dos sofrimentos nos afastam de Deus. Então vamos aprender a sofrer, virar a chavinha, como o nosso irmão querido Ney falou. Vamos virar a chavinha e não sofrer por sofrer, mas sofrer com um motivo, com uma dedicação, com uma reparação a tanto sofrimento que Jesus já passou por nós. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, querida. A Juliane queria falar, meu amor? Eu apertei aí, né? Não, era só para... Nossa, eu achei o máximo, viu, Ney? Eu não te conheço, eu sou Juliane, sou de Goiânia, mas eu achei sua palestra, nossa, muito edificante, porque há um tempo atrás eu estava assim me perguntando sobre esse sofrimento, assim, sabe, da gente não ficar se lamentando, não ficar murmurando, e eu sempre fui muito mole para a dor, assim, sempre fui muito ativa nas minhas atividades, e de uns tempos para cá, depois que me peguei, meu Deus, desculpa, gente, eu não vou conseguir falar. Eu comecei a rezar muito o terço da misericórdia e eu fui para a igreja e fiz uma intenção com a minha comunidade para a gente rezar as mil misericórdias. E eu me apeguei naquelas dores de Jesus. E de uns tempos para cá, eu comecei com muitas dores e fazendo exames, tudo. E eu falei, gente, eu preciso ter. Eu perguntava sempre a Deus para eu ter discernimento, para eu saber, igual o Ney falou, o que é sofrimento vindo de Deus. E eu saber, eu me permitir viver isso. Porque eu sempre fui muito assim de ser muito ativo. De uns tempos para cá, eu estou sentindo isso. Então, eu vejo, assim, eu agradeço a Deus todo dia, porque aqui, na reunião passada, até a Fifi falou, Juliana, eu te conheço de algum lugar. E ela falou, talvez é Deus. Então, eu tenho que agradecer demais a esse grupo, porque a reunião passada falou sobre prudência, e eu me identifiquei muito também. Eu sempre tive uma inclinação de ser reconhecida dentro da minha igreja, e era uma coisa que me incomodava muito. E de uns tempos para cá, assim, eu tô tendo uma certa rejeição. Então, tudo isso, eu tô vendo que Deus quer me mostrar, para eu mudar meu jeito, para é igual o Ney falou, não é mérito dele, as glórias não é para ele, e sim vindo de Deus, do Espírito Santo. Então, eu só tenho que agradecer, porque Deus está me mostrando essa prudência da aula passada, esse sofrimento, de eu me permitir viver isso, não ficar lamuriando, não ficar lamentando, mas eu estou muito feliz porque minha irmã, ela tinha totalmente aversão às coisas de Deus, ela está dentro da igreja, meu marido também, ele está voltando, então eu vejo pelas coisas boas, sabe, que está acontecendo, então eu estou me permitindo viver isso, já fiz vários exames, não identifica nada, então eu falo, Deus, eu me permito, porque eu sei que o Senhor já está provendo prodígios na minha vida. E agradecer demais por essa palestra sua, que veio clarear mais a minha mente, da gente acatar o sofrimento, sempre questionar, perguntar para Deus, isso é permissão sua? A gente sempre perguntar para ter discernimento, essa sensibilidade espiritual de escutar o Espírito Santo e Deus nisso. Então, eu estou muito feliz, eu só tenho que agradecer esse grupo, que a aula passada também foi muito bom, me fez
clarificar minhas ideias, e eu estou muito feliz, gente, muito feliz, só tenho que agradecer a Deus por eu ter caído nesse grupo. Eu sei que não foi coincidência, foi Deus que me colocou, e eu só agradecer mesmo. Eu estou muito feliz por isso, e aceito todos os sofrimentos que vier na minha vida. Agradeço mesmo. Muito obrigada. Amém. Amém, querida, amém. É Jesus que nos coloca um junto do outro, viu? Aqui todos nós, é o que eu falo, que nós somos igual uma família aqui, sempre um junto do outro, e Deus promove isso para nós, graças a Deus, nós temos Ele, né? Padre Edson, está escondidinho aí? Não. Boa noite. Saudade do senhor. Igualmente. Nossa bênção. Deus abençoe. Amém. Já aliviou mais a correria sua? Desculpa a risada, mas está divertido. Cheguei hoje até do acampamento. Eu tenho aqui a Vandeia, ela até pergunta, quando ela fala, pode minha filha, está difícil porque ele não para um segundo, está correndo, feito não sei o quê. Ele está para o acampamento, não sei se ele já veio, quando é que ele foi, só Jesus que sabe. Mas graças a Deus, Deus te dá força e te carrega no colo para o senhor conseguir cumprir tudo que tem que fazer, viu? Deus seja louvado, Padre, que bom que o senhor está conosco. E o pessoal de Macapá também está promovendo lá o 10º Seminário da Misericórdia, aí faz uma semana também que fecharam lá a viagem ainda para esse mês, então eu e a Luísa vamos para lá também, e assim vai. Que bom, que bom, graças a Deus. Ai. Como diz o outro, cai no mundo. Mas graças a Deus, o acampamento também foi muito bom, estamos aí. Eu agradeço também a partilha do testemunho do Ney, porque aquilo que cada pessoa vive não se discute, né? É algo que a pessoa experimenta e vivencia e de maneira muito profunda. Também sugiro como lição de casa o diário número 57 e 1525. No final do 57, Santa Faustina vai falar, né, o sofrimento é uma grande graça. Pelo sofrimento, a alma se assemelha ao Salvador. No sofrimento, cristaliza-se o amor. Quanto maior o sofrimento, tanto mais puro torna-se o amor. Claro, não é uma questão de louvar o sofrimento, mas, como se diz, né, na hora das dificuldades, se prova o amigo, e a gente entende que a nossa fidelidade nos momentos mais desafiadores vão nos ajudar também a aprofundar ainda mais o amor a Cristo, né? A entrega dele na cruz, a entrega da própria vida é a maior prova do amor dele, não do sofrimento, do amor dele por nós. E no número 1525 é aquela irmã que pedia a Santa Faustina que ela rezasse e que a graça que ela queria fosse atendida, né? E, claro, não se sabe exatamente se era um sofrimento físico, espiritual, o que era. E aí Jesus dá a revelação ali de que aquela alma, ela era descontente. E, de fato, é interessante ali como Santa Faustina escreve. No final, Santa Faustina diz, sim, vou rezar para que se cumpra na irmã a vontade de Deus e não o que a irmã quer. Muito interessante isso. Hoje também, na janta, nós temos aqui um padre que fez cirurgia 10 dias atrás, e na janta ele falou de um texto do padre Rufus, falando da questão ali, né, dos sofrimentos, dos males que acontecem e tal. E existem coisas que não têm explicação humanamente falando, né? E parece que são soluções, são problemas que não têm uma solução humana. E o padre Rufus falava que muitas vezes o inimigo ataca o nosso desejo, aquilo que a gente espera. Por isso, Jesus rezou, Pai, a tua vontade e não a minha. Às vezes, nós confundimos os nossos desejos com a vontade de Deus, e claro, os bons desejos são um sinal do querer de Deus também, mas
sempre precisam estar subordinados à vontade do Senhor. Isso não é muito fácil. Hoje também estava escutando a pregação do Padre Mário Sartori lá no Santuário da Misericórdia, a pregação da homilia que ele fez. Também ele deu umas puxadas de orelha lá, né, algumas coisas. Então, tem outros pontos aí, mas nesse sentido, às vezes nós passamos por algumas coisas que a gente não entende, não tem explicação, vai no médico, não acha, né, o que é e tal, e sempre no discernimento, na busca também daquilo que Deus fala para entender as coisas e estar com Deus, né, porque se nós rompermos com Deus nessa hora, nós vamos estar mais perdidos, embora estaremos achando que, né, estaremos fazendo uma grande coisa, porque já que Deus não me atende, então eu vou me virar por conta. Mas sabemos que essa é uma armadilha, uma baita de uma cilada. A Juliane está com a mão levantada. Ela já falou, é só abaixar. Não, padre, eu vou tirar a fita. Foi a senhora que falou comigo, né, Juliane? Esses dias. Eu, padre, não. Não foi a senhora que pediu para formação num dos números do telefone que eu passei para a FIF? Foi mesmo. Foi com o senhor, foi. Foi o senhor mesmo. Isso aí. Que bom que a senhora está aí, bem-vinda também, né, ao Grupo A Formação. Obrigada. Falando para todos também, lembramos do lote promocional das inscrições, né, já nos últimos 3 anos nós não subimos o preço, então esse lote promocional continua o mesmo valor ainda, até o dia 13, então quem puder aproveitar, confirmar a sua inscrição já para o santuário, para o congresso no dia 20, 21 e 22 de novembro, então temos ainda o valor promocional até o dia 13. Imagino que vocês também já estão encerrando o encontro, né, já quase 2 horas de reunião. Vamos pedir a bênção. Nós vamos ter amanhecendo por aqui. Sim. Vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa vida e para que saibamos olhar para Cristo, né? Olhar para suas chagas e ver naquilo que Cristo passou uma resposta de amor. O cristianismo não louva, não enaltece o sofrimento, mas sim a graça de Deus que se manifesta também nessas situações. A fé, né, que nos abarca, que nos fortalece, inclusive nos sofrimentos, né? Às vezes nós queríamos ser livres deles, mas isso não necessariamente seria a fé, né? Seria um caminho mais fácil. Talvez buscaríamos a porta larga, não a porta estreita. Mistérios que nem sempre conseguimos entender, mas que a graça dele nos tome pela mão, assim como faz com a ovelha perdida, com o filho pródigo. Muitas vezes nós vamos acabar caindo em sofrimento com tantas situações que dependem de nós, outras que não dependem de nós, mas dependem de outras pessoas que não vivem a graça de Deus. Que não sejamos causadores do sofrimento, mas estejamos sempre unidos a Cristo. Em cada situação, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, como é o casamento, né? E em todos os momentos da nossa vida que estejamos unidos ao Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, São João Paulo II, Maria, Mãe da Misericórdia, exemplo de fidelidade a Deus em todas as circunstâncias, desça sobre cada um suas vidas, a missão, o trabalho. A bênção do Deus que é rico em amor e misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Padre Edson, agora, já hoje eu até falei para a turma que eu lembrei que o senhor falou que se a gente ficava escolhendo as aulas, né, para colocar nas ocasiões, né? O senhor vê as virtudes de Maria no mês de maio. Tá vendo? Sim, eu sei que parece escolhido, mas é providência. Tudo providência, coisa mais linda. Obrigada, Padre. Deus abençoe o senhor também. Deus abençoe a todos, gente. Muito obrigada. Que Deus
nos dê muito, assim, uma reflexão ótima sobre tudo isso, porque a gente sabe que, apesar de todo o sofrimento, nós estamos aqui com vida, saúde e prontos para enfrentar o que vier para frente. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada, boa noite a todos.